E agora vamos de futebol. Nesta quinta, o Santos voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, mas já pensa na partida de domingo contra o Botafogo. Então a gente vai conversar com o Alex Frutuoso. Alex, boa noite para você. Boa noite, Fabiana. Fala então pra gente, apesar da vitória de ontem, teve confusão na Vila Belmiro. Pois é, uma confusão pequena, mas teve. O Santos tem uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, diante das circunstâncias. Está em terceiro lugar, só está atrás dos dois times mais endinheirados do futebol brasileiro, o Flamengo e o Palmeiras. E ainda assim, com o resultado de ontem, o Santos atingiu a pontuação que fez no Campeonato Brasileiro do ano passado inteiro. E eu não consigo entender como tem gente que ainda vai à Vila Belmiro para protestar contra o treinador. Eu costumo dizer o seguinte, você questionar uma escalação do técnico, por exemplo, 3 zagueiros, muita gente não entende, ou a entrada ou a saída do Carlos Sanches do meio de campo que fez o gol da vitória ontem. Pontualmente você até pode questionar o trabalho do treinador. Agora, perseguir o treinador, seja em redes sociais, utilizando adjetivos pouco carinhosos, digamos assim, e ir ao estádio, pagar o ingresso para você ficar na beira do campo xingando o treinador o tempo inteiro, o cidadão não tem sangue de barata. Ele reagiu ontem, o São Paulo reagiu, se voltou contra esse torcedor. E a gente fica pensando o porquê de alguém ir ao estádio para fazer esse tipo de coisa com o time fazendo essa campanha. Ou tem algum aspecto político, aí eu não sei te explicar bem o que acontece. Não dá nem para chamar de torcedor, né? Pois é, então, até o São Paulo tirou sarro, até o torcedor do Bahia com a camisa do Santos, está disfarçado ali. Mas acho que nem o torcedor do Bahia faria isso, porque admira, né? O trabalho do São Paulo é admirado. Até o técnico do Flamengo falou quais os times que te chamam a atenção. Né? O Jorge Jesus, que é português, no futebol brasileiro, um dos citados foi o Santos pela questão tática do São Paulo. Então, assim, não faz o menor sentido. Domingo tem um outro jogo na Vila Belmiro, né? O torcedor, a gente espera que vá à partida, né? Compareça em maior número do que os pouco mais de 5 mil que foram nesta quinta-feira, mas vão com o objetivo de incentivar a equipe, né? Não faz o menor sentido, como eu disse, você ter o time com uma campanha dessa, com as circunstâncias que o Santos enfrenta, com as dificuldades financeiras, e o treinador que já tem problemas né, internamente, com dirigentes, com a organização do clube, e ainda ter que aguentar o torcedor fazendo esse tipo de movimento. E será que ele fica no Santos no ano que vem? Pois esse tipo de torcedor tem que pensar nisso. Se tem uma coisa que talvez prenda o São Paulo aqui em Santos, seja o carinho do torcedor. A gente até viu aqui matéria da Rede, da Record TV, dos meninos da Árvore, né, que fizeram uma bandeira para ele. Ele é amado. É amado pelo torcedor, até pela população de Santos, que vai ele vai à praia, joga futebol, ele joga tênis de praia, faz surf. Só que assim, por mais que ele goste da cidade, se não houver um mínimo de planejamento, ninguém sabe se ele vai ficar. Não só o Sampaoli, mas o ano passado o Cuca, treinador, reclamou. O Paulo Autuori, essa semana a gente mostrou aqui no SP Record, reclamou também de vazamento de informações dentro da diretoria do Santos, integrantes da diretoria que ficam vazando para a imprensa assuntos que são de ordem interna, e assim fica difícil do camarada continuar. Mas há uma tentativa para que ele permaneça. Essa tentativa reside em um prêmio de 3 milhões de reais pela classificação direta para a Libertadores do ano que vem. Que está muito perto de acontecer, porque o Santos está muito descolado do quarto colocado hoje, que é o São Paulo. E, pelo que me contaram hoje, o planejamento é se livrar de alguns jogadores que não estão dando certo, observar alguns outros que vão voltar de empréstimo, contratações aí para compor, para observar para o futuro, e um jogador acima da média. Um jogador acima da média que poderia ser, eu vou chutar um nome aqui, não é informação, é palpite, o Thiago Neves do Cruzeiro, por exemplo. Porém, existe um outro nome que é muito mais próximo do torcedor do Santos, que é o do Robinho. O Robinho tem uma dívida com o Santos de o Santos tem uma dívida com o Robinho de 5 milhões de reais. Se pagarem essa dívida, fica mais fácil de trazê-lo de volta. Ele tem 35 anos, mas joga numa posição em que acho que tem lenha para queimar. O problema é que a mesma pessoa que me contou essa história de que o Robinho gostaria muito de voltar para o Santos, disse que o São Paulo, com o Daniel Alves, já trabalha para ter o Robinho no ano que vem. O São Paulo, o Daniel Alves, que tem muita voz hoje dentro do São Paulo, já teria indicado para os dirigentes do São Paulo o Robinho para reforçar o tricolor no ano que vem. Então, se o Santos não correr, pode perder um jogador que tem história no clube, teve recentemente, né, em outras campanhas, para o ano que vem. Certo.
Bom, e o resultado de ontem fez com que o Santos chegasse mais perto aí de uma vaga para a Libertadores, a pontuação? Tem muito campeonato ainda, mas foi o que eu falei, Fabi. O Flamengo está disparado na frente, o Palmeiras está em segundo e tem uma vantagem para o Santos, e o Santos tem uma vantagem de 6 pontos para o São Paulo, que é o quarto colocado. Então, assim, dentro de uma normalidade, vencendo as partidas em casa, buscando um ou outro resultado fora, é muito difícil que o Santos não classifique entre os 4 primeiros. E lembrando que se o Flamengo for campeão da Libertadores, abre uma vaga subsequente. Então, assim, caminha para que o Santos consiga essa classificação direta. E o jogo contra o Botafogo domingo é importante para isso, precisa desse resultado também. Seria a segunda vitória seguida em casa nessa sequência de campeonato. Bom, então pode ser que a gente fale de mais momentos positivos e vitórias no Santos. É o que o torcedor espera. O título é praticamente impossível, né? Eu acho impossível. O Palmeiras talvez tenha alguma chance, mas o campeonato do Santos hoje é tentar o segundo lugar, inclusive, porque tem uma premiação da CBF um pouquinho maior na casa aí de 30 milhões de reais. E o Flamengo está perdendo então o gás? Não perdeu contra o Goiás só um pouquinho, né? A estabilidade é normal, mas acho que é muito difícil do Flamengo. Tem que perder muito, o rendimento do time tem que despencar muito para ele perder o campeonato. Acho é mais fácil o Flamengo perder a Libertadores do que o Campeonato Brasileiro. Maravilha, então, Alex. Bom, tá certo, Fabiana? É isso aí, então. Olha, eu entro de férias, então, né? Boas férias para você, aproveite. Aproveite. Agora, volto no dia 4 de dezembro, tá? Muito bem. Quando você voltar, o Campeonato Brasileiro estará resolvido.